meus irmãos. Boa noite a todos. Gostaria de convidar a igreja a abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Capítulo de número 4. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35. Diz assim: todos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos louvar e bendizer o Teu santo nome nesta noite. Por isso, ó Deus, neste momento te pedimos, rogamos a Tua presença em nosso meio, assim como desde o início o Senhor se faz presente aqui conosco. Pai, já foi orado, eu sei, mas eu te peço novamente, ó Deus, que o Senhor possa tirar do nosso meio toda dispersão. Dá-nos, Senhor, um coração sensíveis, ouvidos atentos, para compreendermos a Tua palavra. Senhor, fala conosco, atende a nossa necessidade. Tu sonda e conhece o coração de cada um aqui. Por isso, Tu sabes, ó Deus, mais do que ninguém, a necessidade de cada um. Por isso, te pedimos encarecidamente, ó Deus, sede conosco, tende misericórdia de nós e trata as nossas vidas, ao nosso coração, para que em tudo, em todas as coisas, o Teu nome seja glorificado no meio do Teu povo. Quanto a mim, ó Pai, tende misericórdia. Usa-me nesta hora para o louvor e glória do Teu santo nome. O Senhor sabe e conhece o meu coração, as minhas limitações. Mas eis-me aqui para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amados, esta noite nós vamos falar sobre a firmeza diante das tempestades da vida. Como lidar com os medos, como nós podemos lidar com as nossas ansiedades, como nós podemos lutar contra as lutas que se levantam no nosso dia a dia. E quando achamos que essas lutas vêm para nos derrubar e quando às vezes não há mais esperança para nós. Iremos nos basear na experiência vivida pelo Senhor Jesus e os seus discípulos neste momento em específico, quando eles atravessavam de Cafarnaum para Gadara, e como Jesus venceu a tempestade, dando exemplo para os apóstolos e também assim para todos nós, que Ele tem poder para resolver qualquer dilema e demanda que a nossa vida possa enfrentar. Pois bem, o Evangelho de Marcos é um evangelho peculiar. Foi o primeiro evangelho escrito, foi este evangelho. Ele é escrito por Marcos, primo de Barnabé, participou da primeira viagem missionária, junto com Barnabé e o apóstolo Paulo. Ele, no meio do caminho dessa primeira viagem missionária, ele desiste e volta para sua casa. Novamente acontece a segunda viagem missionária e Barnabé chama Marcos para constituir com ele e Paulo essa nova viagem. E Paulo resiste
a presença de Marcos nessa segunda viagem, porque na primeira ele não conseguiu êxito. Ele não alcançou o objetivo final. E Paulo, então, resiste a esse chamado de Barnabé a Marcos para que eles acompanhem nessa segunda viagem. Por causa disso, há uma divisão no grupo. Paulo segue um caminho diferente, Marcos e Barnabé seguem outro caminho, avançando nas suas viagens missionárias, seguem caminhos distintos. E bem interessante que mais na frente, segundo a carta de Filemon, este Marcos, ao qual Paulo resistiu no segundo chamado à viagem, é ele que assiste ao ministério de Paulo. Paulo já se encontra preso, e é este Marcos que vai o ajudar no seu ministério enquanto ele se encontra preso. Após o assassinato do apóstolo Paulo, segundo a história bíblica, Marcos vai ter com Pedro, que se torna o líder da igreja em Jerusalém e em Roma, e ele escuta tudo aquilo que Pedro vivenciou ao longo dos 3 anos ao lado de Jesus. E ele, então, de acordo com as memórias de Pedro, passando pelo crivo da pena de Marcos e inspirado pelo Espírito Santo, nós temos o primeiro evangelho a ser escrito e ser direcionado à igreja do Senhor Jesus naquele local. A partir de então, a partir desse testemunho, desse pequeno testemunho de Marcos, nós podemos nos maravilhar com o nosso Deus. Ele pega uma pessoa que aparentemente era tida como covarde, e Deus reestrutura a vida dessa pessoa, e lhe oferece uma nova chance. E agora nós temos uma pessoa que sabe o que é ser deixado para trás, uma pessoa que sabe o que é declinar, se afastar do seu chamado, uma pessoa que sabe como é ser tido como covarde, escrevendo agora para encorajar aqueles que precisavam ser encorajados nas suas almas. O evangelho de Marcos é esse evangelho que encoraja. Ele foi escrito para encorajar a igreja no meio das suas lutas. É o evangelho que apresenta Marcos, e esse evangelho que Marcos nos apresenta é para nos encorajar, para mostrar e revelar o Senhor Jesus como o Senhor todo-poderoso, operador de milagres. É este evangelho que parte da premissa de que Deus pode se compadecer de nós, que Deus pode restaurar a nossa sorte por meio do seu poder extraordinário. Esse evangelho de Marcos é o mais breve dos 4 evangelhos, ele é o mais curto. E Marcos, ao escrever, ele não volta a sua atenção para as parábolas e os ensinos de Jesus, mas ele destaca e volta a sua atenção para os milagres que Deus opera no meio do seu povo, em Jerusalém e em toda a Judeia. Ele chama a atenção para o poder miraculoso que Deus tem de transformar, de reverter a situação, tanto do perdido, como daquele que se encontra com uma tristeza na mais sua profunda alma, ou como ele tem poder para transformar a vida daqueles que se achegam para ele. O Senhor Jesus, então, voltando para a Judeia, ele se encontrava em Cafarnaum, que era a base de suas operações missionárias. Vocês sabem muito bem que Jesus nasceu em Belém, desceu até o Egito, passou 2 anos lá com sua família. Após esse período, ele retorna para Nazaré, mas quando ele inicia o seu ministério, a partir de Caná da Galileia, quando ele transforma algo em vinho. E ele fazia aquelas viagens para pregar o evangelho e libertar pessoas que se encontravam presas nas algemas de Satanás. Retornando da sua primeira viagem à Judeia, finalmente, Jesus aqui, nesse contexto, ele se encontrava em casa. E as multidões ouviram falar que o Messias estava naquela região. E, normalmente, quando você sabe que tem alguém que é poderoso para transformar a sua história, o que faz? As multidões afluíam, subiam até a casa de Jesus. E diante daquela multidão,
Jesus sai da sua casa, vai até a praia. Desculpa, meus irmãos, é porque a gente nunca se acostuma a estar nesse lugar. A gente nunca se acostuma. Mas é pelo fato de que a palavra não é nossa. A palavra é do Senhor. E o temor que tem no nosso coração em falar, às vezes, a gente quer falar tanta coisa que às vezes se perde na nossa mente. Mas recompondo-me, vamos lá. Jesus está na sua casa. A multidão, sabendo que Jesus se encontrava naquela região, sobe até a sua casa. Vendo uma grande multidão, o que é que acontece? Jesus chama os seus discípulos e aquela multidão e vai até a praia do Mar da Galileia. Chegando lá, ele sobe num barco e ali ele monta uma espécie de púlpito primitivo e começa a pregar para aquela multidão, para toda aquela multidão que ali se encontrava. E Jesus, do lugar onde se encontrava, ele tinha uma visão panorâmica de toda aquela multidão que se encontrava na praia. E lá, ele começa a pregar o seu evangelho. Ele começa a pregar as suas palavras. Ele começa falando da parábola do semeador, daquele que ouve a palavra de Deus, mas essa palavra, essa semente que é lançada durante a pregação, ela pode atingir terrenos diferentes. Ela pode alcançar um coração duro, ela pode encontrar um terreno fértil, ela pode encontrar um terreno cheio de espinhos, ou ela pode encontrar um terreno árido, seco. Tão seco que não tem como frutificar, como crescer. E Deus, Jesus olhando para aquela multidão, ele começa a explicar a parábola do semeador. Em seguida, ele fala da parábola da candeia, daqueles que são chamados por Deus e são levantados para iluminar mediante as trevas em que se encontra o mundo. Em seguida, ele fala da parábola da semente. E depois, ele vai falando sobre o grão de mostarda. E, por fim, ele diz aos seus discípulos, no determinado momento, por que ele fala por meio de parábolas. E ele vai explicar que ele fala por meio de parábolas para que não são todos que possam compreender aquela palavra que ele está ministrando. Se cumprindo assim a palavra lá de Isaías, capítulo de número 43, que diz que Deus usa o profeta Isaías para dizer que ele falaria, Isaías capítulo 9, na verdade. Isaías capítulo 9, que ele usa o profeta para dizer que o profeta anunciará para um povo, mas que Deus dará a eles um coração obstinado para não entender a palavra, um ouvido tapado para que não possa compreender a palavra de Deus, para que se cumpra os seus propósitos. Então, ao fim desse longo dia, nós nos encontramos nesses versículos que nós acabamos de ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus começou a ministrar a sua palavra desde cedo. Passou o dia pregando o evangelho para aquela multidão. Ora, bem sabemos que é desgastante você passar um dia. É desgastante para a gente que passa 1h30, 40 minutos, imagine para passar um dia. Pense comigo, é diferente você estar aqui ministrando a palavra num ambiente climatizado, aparentemente confortável, todo mundo sentado nas suas cadeiras, todo mundo tendo um material de apoio para acompanhar a leitura e conseguir seguir o raciocínio de quem está ministrando. Isso é muito bom. Mas, para o contexto que Jesus se encontrava, ele estava de pé, num barco, o barco balançava, as ondas vinham e batiam no barco, e o barco prontamente balançava, o sol escaldante da Galileia sobre as suas cabeças, uma multidão. Meus irmãos, se é difícil controlar uma parte, imagine uma multidão. As pessoas poderiam se levantar, não estar atentas à palavra, não quiser saber, ouvir da palavra do evangelho, mas estava atrás de Jesus apenas por seus milagres. As pessoas iam de um lado para o outro, cochichando, não prestavam atenção. Às vezes o filho chorava, um adolescente passava correndo.
E como isso é pesado para a pessoa que está ministrando. Então, era assim que provavelmente Jesus deveria estar se sentindo. E eu estou falando isso de um ponto de vista humano. Eu não estou falando do ponto de vista de Jesus como Deus, mas de um ponto de vista de Jesus como ser humano. Porque ele também assim o era. Então, era natural, o natural seria que após um dia cansativo como esse, o que é que os discípulos poderiam esperar que Jesus dissesse? Vamos encerrar por aqui, vamos voltar para casa, vamos nos aquecer com a refeição quente, vamos nos deitar, dormir e descansar, que amanhã logo cedo nós voltaremos a pregar o Evangelho. Mas o que é que Jesus faz? Jesus chama os seus discípulos e diz: passemos para outra margem. Jesus sabia que o seu trabalho, o seu papel era urgente. Porque ele sabia que tinha pouco tempo aqui na terra. Então, ele deixava-se desgastar em prol do seu ministério. E eles, despedindo então a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros os barcos os seguiam. A ação é tão repentina, tão inesperada de Jesus, de passar para o outro lado da margem, que da mesma forma como eles estavam, eles se levantaram e seguiram viagem. Essa é a ideia de que do mesmo o levaram assim como estava, é justamente dando a ideia, a representação de que eles não se prepararam para aquela viagem. Eles não pegaram uma porção de pão, eles não pegaram nenhuma vestimenta ou algo necessário para que a viagem fosse completada. Do mesmo jeito que eles estavam, subiram no barco e partiram. Apesar da tentativa dos discípulos de dispersar as multidões, porque a partir de então eles iriam para outro lado, o que é que acontece? As pessoas, vendo que Jesus estava no barco e os seus discípulos acompanhavam, tentavam seguir também. Porque a multidão sabia que onde Jesus estava, haveria uma grande capacidade de haver algo extraordinário. Assim como pode haver algo extraordinário esta noite, porque Jesus está aqui. O povo sabia que aonde Jesus ia, algo de extraordinário acontecia. E eles queriam estar lá presentes. Por isso que eles não pensam também duas vezes. Da mesma forma que ver o barco saindo de Jesus com seus discípulos, eles vão atrás. E eu gostaria de, a partir de então, desse versículo 37, tratar de algumas lições. Nesta noite. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava para encher-se de água. O mar da Galileia não necessariamente seria um mar, ele é um lago. Só que ele é um lago diferente dos lagos que nós conhecemos. Esse lago, ele tinha aproximadamente 24 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, uma média de profundidade de 50 metros. Tá? Ele era rodeado por 3 lados de montanhas que chegavam a quase 330 metros de altura. E o que é que acontecia nesse lago? Ora, se era um lago, como é que poderia haver a tempestade? O Monte Hermon, que ficava próximo da região, é um monte que, na maior parte do seu tempo, na maior parte do ano, ele é coberto de gelo. É um monte que é coberto de gelo. E, às vezes, em oportunidades específicas, saía um vento diretamente desse Monte Hermon, congelante, e esse vento seguia por entre o mar da Galileia. Só que, como era rodeado por montanhas, o vento não tinha por onde escapar. Então, ele ficava meio que dando ventanias naquela região por cima do lago. E é neste momento em específico, quando se levanta um grande temporal, provavelmente isso teria acontecido. Uma ventania que veio desse Monte Hermon, ventos poderosos, vieram por sobre esse mar da Galileia, provocando assim essa tempestade. Diante dessa realidade,
levantando-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher-se de água. Essa tempestade ela veio de modo repentino. Ninguém estava esperando. Mas apesar dessa espontaneidade dessa tempestade no meio do mar da Galileia, havia no barco Pedro, Tiago, João e André, que eram pescadores de longa data. Eles eram pescadores profissionais. Então, avistando que a tempestade chegaria, o que era esperado que acontecesse? Que eles se preparassem para que o barco pudesse resistir à tempestade que estava chegando. Provavelmente, assim eu penso, tá? Que eles deveriam ter amarrado o material no barco, ter segurado, tentado controlar o barco com o leme, porque esse barco que é descrito aqui, não é o barco que nós conhecemos hoje, que tem aquele motorzinho que vai seguindo em direção ao seu destino. É um barco primitivo. Ele era guiado por um pescador ou um marinheiro que segurava o leme e tentava controlar e direcionar para onde o barco iria. Então, eles provavelmente tentaram se proteger dessa tempestade, fazendo tudo o que estava ao seu alcance. Porém, no versículo 37 ainda, diz que a tempestade era tão grande que o mesmo já estava para encher-se de água. As ondas eram tão violentas e fortes que tentaram a todo custo derrubar o barco, ao ponto de que a água entrava no barco. Aí você começa, na verdade, eu gostaria que você contemplasse essa realidade, feche os seus olhos um minutinho e imagine essa cena. Você está no barco, de repente chega uma tempestade, os discípulos todos tentando controlar o barco e Jesus dormindo na polpa. Num determinado momento, o desespero se torna tão grande desses discípulos, eles ficam tão atemorizados que eles olham e veem que Jesus está na polpa do barco. A polpa do barco é a parte mais retraída. É onde ficava justamente aquele marinheiro responsável por segurar o leme para direcionar e segurar o barco. É tanto que Jesus está deitado sobre o travesseiro. E esse travesseiro não é o travesseiro que a gente tem na nossa cama. É justamente o travesseiro que o marinheiro era usado para sentar, para controlar o remo do barco. E olhando diante desse desespero que eles se encontravam, o barco vira, não vira, o gente morre, não morre, o que vai acontecer agora? Aí eles olham para Jesus e veem Jesus dormindo. Como é possível? Como é possível o barco estar a ponto de virar e Jesus ainda continua a dormir no barco? Como se torna essa realidade possível? Aí eles, vendo Jesus dormindo, eles vão e acordam Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta, fica de pé no barco, que já é um milagre. O barco lá todo pique, ele fica de pé em cima do barco. E o que é que ele faz? Ele ergue a sua voz, repreende o vento e diz: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou instantaneamente. Os 3 evangelistas que narram essa passagem, Mateus, Marcos e Lucas, falam de um mesmo tom de voz uníssono. E a tempestade se acalmou, se fez bonança na mesma hora. Aquilo que os discípulos estavam desesperados, achando que iam morrer, apenas pelo poder da palavra do nosso Deus, tudo se fez bonança. Jesus agora volta a sua atenção para os discípulos. Primeiro ele repreende o mar e o mar se acalma. Agora ele volta a sua atenção para os discípulos e os repreende e os exorta. Então ele diz: por que sois assim tão tímidos? Tímido aqui na linguagem original é justamente medo. Por que vocês têm medo? Por que vocês não têm fé? Entenda,
Não é que os discípulos não tivessem fé. Porque se eles acordaram Jesus, é porque eles sabiam que Jesus poderia fazer alguma coisa. Jesus os repreende, não foi porque ele foi acordado. Jesus os repreende porque percebe neles a deficiência da fé que eles tinham. Eles tinham uma fé deficiente. Ora, quem é que chama para ir para o outro lado? Quem é que está dormindo no barco? Então, qual é a deficiência deles? Eles ainda não reconheciam a Cristo como Ele verdadeiramente é. Eles não reconheciam que Cristo é poderoso para acalmar a tempestade, mesmo sem Ele dizer alguma coisa. Que o mesmo que disse, vamos e passamos para a outra margem, é fiel para cumprir a sua palavra. É Ele quem diz, vamos e passamos. Se é Ele que diz, então Ele garante a viagem. Mas Ele não garante que a viagem será uma viagem tranquila. Ele garante que estará na viagem. Ele garante que estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Então a fé deles é deficiente porque Jesus estava no barco e eles não reconheciam que quem prometeu era fiel para cumprir a sua palavra. Eles têm uma fé deficiente porque eles não reconheciam ainda Cristo como Senhor, Criador de todas as coisas. É tanto que o resultado disso é que eles ficam, depois desse milagre, atemorizados. Eles não ficam atemorizados com o mesmo medo que eles tinham do temporal. Eles ficam atemorizados porque eles agora veem Cristo como Ele verdadeiramente é. Não era apenas mais um profeta. Não era apenas mais um homem levantado por Deus para pregoar a sua palavra. Mas era o próprio Cristo, o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Aquele que mantém o universo sendo sustentado pelo poder da sua palavra. Que aquele mesmo que lá em Gênesis, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas, é o mesmo que aqui se levanta e diz ao mar, acalma-te. A fé, não é que eles não tinham fé, mas a fé ainda era deficiente. Ela ainda era primária. Eles precisavam passar por essa tempestade para ver e reconhecer quem estava no barco com eles. E o que é que nós podemos aprender com isso? Certo, você me explicou as passagens dos versículos, mas o que isso tem a ver comigo? Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Muitas vezes, você deve concordar comigo, na nossa vida nós passamos por momentos que muitas vezes nos faz sair do controle das coisas. Nós passamos por lutas, atribulações e adversidades, você chama do que você quiser, que muitas vezes nos faz tirar o foco de quem nós somos e de quem Deus é. Nós passamos por situações em que se faz necessário a gente perder o controle, para que a gente possa reconhecer quem está no comando das nossas vidas. Perceba que ali havia marinheiros experientes. Ali não havia, nem todos eram leigos quanto à navegação, como atravessar um barco de um lugar para outro. Havia gente ali experiente. Mas chega um determinado momento em que eles não têm mais controle de nada. E no fim, aqueles que sabiam que poderiam fazer alguma coisa se tornam igual a todos os outros. Todos são passageiros. E muitas vezes se faz necessário essa realidade ser tomada em nossas vidas para que a gente possa compreender que somos todos passageiros e precisamos de um bom capitão para guiar as nossas vidas. Às vezes você pensa que o mal que sobreveio, a tempestade que está vindo, que você percebe a tempestade vindo e as ondas vêm, muitas vezes tentam lhe sufocar, tentam lhe afogar, você acha que você não vai conseguir, que você não vai sair dessa, que não há mais esperança para você. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. O Senhor nos chama a atenção para a realidade de que há um Deus soberano sobre todas as coisas. E o mesmo Deus que me chamou
e que lhe chamou, é este mesmo Deus que é fiel para cumprir a sua palavra. E da mesma forma como ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, ele é fiel para cumprir. Davi, no Salmo 23, ele diz que ele passaria pelo vale da sombra da morte. Não porque o vale da sombra da morte era algo que fosse possível de passar, ou que era um caminho tranquilo. Mas porque ele sabia que ele passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria com ele. Ele tinha essa realidade no seu coração. E nós precisamos ter essa realidade no nosso coração. Mais uma vez citando Isaías, agora sim Isaías 43, Deus usa o profeta Isaías para dizer que o seu povo passará por rios escaudalosos, mas o Senhor estaria com eles. O povo passaria pelo fogo, mas o Senhor estaria com eles. E esse mesmo Deus que promete, ele é fiel para cumprir. Não pense que, diante das adversidades e tribulações que nós passamos, nós estamos sozinhos. Às vezes a sensação é de que não há ninguém conosco. Jesus está dormindo. E a gente não tem ninguém por nós. Às vezes nós pensamos e acreditamos que na realidade, na nossa caminhada cristã, a gente não vai conseguir, porque o fardo é pesado demais. É pesado demais, Senhor, o que eu estou passando. Eu não vou conseguir resistir pelas minhas próprias forças. Mas há um jargão que é muito conhecido e disseminado no nosso meio cristão, que traz a seguinte ideia de que Deus, quando a gente quer confortar alguém, quando ele está passando por uma adversidade, a gente geralmente diz o quê? Tenha fé. Deus não dá uma carga maior daquela que nós podemos suportar. Não é assim que a gente fala quando a gente quer encorajar alguém. Tenha fé, Deus não dá uma carga maior daquela que não posso suportar. Mas deixa eu dizer a você que isso é um paliativo. Isso não é a verdade de Deus sendo manifesta através da sua boca. Você não está sendo usado por Deus para acalentar o seu irmão. Porque isso de todo não é a verdade. Deus nos dá sim uma carga maior daquela que nós podemos suportar. E sabe por que Ele faz isso? Não é porque Ele é mau. Não é porque Ele quer nos ver sofrer, mas é que Ele quer nos fazer entender que nós não temos controle de nada. Porque se eu disser que Deus me dá uma carga que eu posso suportar, então eu não preciso dEle. Porque eu sozinho, pelas minhas próprias forças, eu tenho essa capacidade. Mas isso é lei de engano. Deus nos dá uma carga maior daquela que nós podemos suportar para que nós possamos compreender que nós em todas as coisas dependemos dEle. Quando o Senhor Deus dá o pão, Ele é bom. Quando Deus traz a tempestade, Ele continua sendo bom. Porque Deus é bom para o seu povo. Porque Deus não quer ver o seu povo sendo levado e guiado por coisas que não convêm. Mas Ele quer trazer à nossa mente e ao nosso coração a realidade de quem Ele é. Meus irmãos, as tempestades, elas podem ser capazes de nos derrubar. Podemos até muitas vezes cair. Mas Deus é fiel para nos guardar, nos fazer reerguer. Lembra da história de Marcos? Marcos, ele retrocedeu o caminho. Mas Deus mudou a sua sorte. Transformou a vida dele daquele que estava envergonhado e poderia ser acusado até de covarde. Mas Deus fez aquilo que nem ele poderia mesmo fazer por si. Ele mudou a sua sorte, mudou a sua história. Trouxe uma realidade de que somente em Deus ele poderia ser capaz de ser transformado. Meus irmãos, eu não sei as tempestades que vocês estão enfrentando nesta noite. Eu não conheço a vida de cada um aqui presente. Mas Deus está falando conosco. Talvez você ache que não haja mais jeito para você. Não haja mais jeito para o seu casamento. Não haja mais jeito para a sua relação familiar. Não haja mais jeito para o seu emprego. E muitas vezes, a gente não tem nem como orar a Deus, pedindo misericórdia e socorro. E tudo que nós fazemos
É clamar: Senhor, não importa que pereçamos. O Senhor está vendo a condição da minha família. Não te importa, Senhor. Restaura. Senhor, não está vendo o que está acontecendo com a minha casa, com o meu relacionamento? Restaura. Senhor, não te importa o que está acontecendo com a minha saúde? Cura-me, Senhor. E muitas vezes, quando estamos passando pelo mais profundo vale, é que nós conseguimos fazer a mais belas das orações. Porque ela sai do interior de um coração quebrantado, de um coração contrito, reconhecendo que ele não pode mais fazer nada pelas suas próprias mãos. Então você se entrega a Deus e você diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Olha para as circunstâncias da minha vida, toma e resolve. Porque, Senhor, se depender de mim, vai fracassar. Eu não vou conseguir, eu não vou resistir, eu vou sucumbir e não haverá mais esperanças para mim. Por isso, Senhor, toma, recebe e faz aquilo que eu não posso fazer. Toma, Senhor, restaura e que o teu nome seja glorificado. Para que todos vejam e conheçam o teu poder e a tua glória. Que através de mim, Senhor, um pecador, imerecedor da tua graça, o Senhor aprove, virou o rosto para mim, teve misericórdia, e me acudiu, e me atentou, e me socorreu na mais terrível angústia. Senhor, toma as rédeas do meu coração, da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu emprego. Toma, Senhor, as rédeas, porque muitas vezes nós achamos que nós temos o controle de tudo. Muitas vezes nós achamos que somos capazes de fazer mais daquilo que nós imaginamos. Mas o Senhor vem e nos manda a tempestade para nos mostrar, nos revelar que Ele é maior em nossa vida do que nós mesmos. Nós não temos força para nada. Até para adorar, se não for o Senhor que nos inclina, a nossa adoração é tão falha. Meus irmãos, a deficiência daqueles discípulos era na sua fé. A partir do milagre que ocorreu na vida daqueles, eles perceberam quem estava com eles no barco. O Deus criador de todas as coisas. Deus, Ele não é mais um profeta qualquer, Ele não é mais alguém que vem para anunciar a palavra do Senhor, para que o povo volte ao arrependimento, mas Ele é o Messias prometido que vem. Aquele que Deus prometeu desde Gênesis. É aquele que vem em favor do povo de Deus. É aquele que Deus prometeu para salvar e remir a toda a humanidade dos seus pecados. Cristo é aquele que vem, que com o poder da sua palavra reverte tudo aquilo que era mal em bênção. Ele é aquele que com o poder da sua palavra acalma o mar, sustenta o universo com suas mãos. O Senhor Jesus é aquele que se entregou por nós e através do seu sangue vertido naquela cruz é capaz de remir todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E Ele perdoa, e o sacrifício é tão perfeito, tão sublime, tão majestoso que não precisa de outro sacrifício. Não precisamos mais oferecer outros holocaustos, porque Cristo já se ofereceu por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que nos garante estar conosco todos os dias da nossa vida. O medo daqueles homens veio à tona por um único motivo. Eles não sabiam quem era Jesus.
Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza. As leis da natureza estão em suas mãos. Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz e obedece. Marcos, nesse capítulo 4 e 5, nesse final do capítulo 4 e 5, ele insere esse registro da tempestade num contexto que enaltece e destaca o poder soberano e majestoso do nosso Deus. Ele está revelando que Deus, Jesus, ele tem poder sobre toda a criação. Da mesma forma que Jesus, ele tem poder e autoridade sobre os demônios, porque no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, ele vai expulsar de um homem uma legião de demônios. Uma legião correspondia a mais ou menos 6 mil demônios. E ele tem autoridade para expulsar os demônios. Ele acentua a sua autoridade sobre a enfermidade, curando aquela mulher que sofria de uma doença hemorrágica, já havia 12 anos prisioneira da sua enfermidade. Ele ressuscita a filha de Jairo para provar também que até a morte está debaixo da sua autoridade, dos seus pés. Não há nada que o nosso Deus possa fazer. Não possa fazer. Não há nada que não esteja sujeito à autoridade, senhorio, majestade, glória, poder, soberania do nosso Deus. Ele é Deus e precisamos reconhecer essa realidade. Então, se você, meu irmão, está passando por uma tempestade nos seus dias de hoje, entenda que quem está contigo é o Senhor, Criador de todas as coisas. É Ele que pode dizer, acalma-te, e o mar obedece instantaneamente. É Ele que pode dizer, está curado e você estará curado instantaneamente, conforme a sua vontade. Então, creia tão somente, não desista, não desanime, porque o Senhor está conosco. Creia nessa realidade e se firme com essa realidade de todo o seu coração. Por quê? Porque quando passarmos ou estivermos passando por meio da tempestade, o medo não venha roubar de nós a nossa fé. Não venha torná-la uma fé fraca. Não venha torná-la uma fé destemida. Mas que venhamos a compreender que Jesus pode estar dormindo, mas Ele está comigo. O Senhor, eu posso não ver, mas o Senhor está comigo no barco. É Ele que está guiando as rédeas da nossa vida. Quer o mundo esteja se acabando no meio de uma tempestade terrível, quer o céu de brigadeiro nas nossas vidas. O céu de brigadeiro não significa dizer que algo ruim não possa estar acontecendo. E a tempestade não aponta para o fato de que Jesus nos abandonou. Seja no tempo da alegria, seja no tempo da adversidade, Ele sempre se encontrará sentado no seu alto sublime trono. Porque a missão dele é reinar. Então, meus amados, confia no Senhor. Confia no processo em que Ele está lhe conduzindo. Jesus jamais daria a sua vida por mim e por você para depois nos abandonar. Aquele que fez a promessa, meus amados, é fiel. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite enfrentando uma tempestade sem igual na sua vida. Só você e Deus sabem o que vocês estão passando. Mas não importa por quais caminhos o Senhor lhe guie nesta terra. Você chegará às portas de Jerusalém celestial. Vai ter valido a pena ter passado por essas tempestades. Vai ter valido a pena você ter suportado todas elas ao lado de Cristo. Meus irmãos, que você possa descansar o seu coração nesta palavra, nesta verdade. Nessa certeza de que não estamos só. Na tempestade Ele está conosco. E que precisamos soltar as rédeas para que Ele governe sobre nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.